Se você tem dúvida do que entregar num projeto de interiores, fica aqui nesse vídeo que nós vamos abrir um projeto que foi entregue para um dos nossos clientes e te mostrar todos os detalhes. E a gente vai abordar também sobre o que não precisa ser detalhado, porque isso é uma questão muito polêmica e toda vez que a gente fala sobre isso, aparece alguém fazendo algum comentário de que a gente está ensinando a não fazer as coisas, ensinando os alunos a fazerem coisas erradas. Não é isso. Mas a gente não quer ver profissionais gastando tempo com coisa que a gente tem certeza que não vai ser utilizado por ninguém. A gente tá aqui para otimizar o tempo de todo mundo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Vão ter muitos materiais sobre arquitetura e interiores que a gente vai dividir aqui com vocês. Então vamos lá. Estamos aqui com um arquivo aberto. Esse apartamento, ele tem uma média aí de uns 70 e pouquinhos metros quadrados, para vocês terem como referência. E o total de pranchas feitas são 9, para vocês verem que a gente tem todas as informações necessárias em 9 pranchas. Esse apartamento ele tá praticamente finalizado, já tá finalizando a instalação de marcenaria, muito em breve a gente vai fotografar, já tá com tudo comprado, os mobiliários, assim, só realmente esperando os ajustes finais. Uma obra que deu super certo, assim, não tivemos nenhum problema. E vou explicar aqui pra vocês primeiro a questão da estruturação da prancha, tá? Como que funciona essa parte. Então, nós dividimos essa organização da seguinte forma. A primeira prancha sempre vai conter as plantas. Planta de demolir, construir, piso, revestimento, pintura, elétrica, hidráulica, ar-condicionado. As plantas gerais. Então a gente faz realmente uma planta do apartamento completo, tá? Então se a gente olhar, por exemplo, a planta de gesso, planta de iluminação, o apartamento completo. Aqui, na verdade, a gente precisou fazer uma segunda prancha com o restante das plantas de elétrica e hidráulica, porque não couberam todas em uma única prancha zero, o que acaba acontecendo bastante. Então se precisar, a gente divide em 2 pranchas. E nessa sequência, a gente vem com as pranchas dos ambientes. Uma coisa muito importante é, sempre que os ambientes são integrados, a gente gosta de apresentar ele por completo, a gente não gosta de segregar. Aqui, a gente tem a área social, é um apartamento menor, toda a parte de sala, cozinha e varanda, eles ficaram integrados. Então, a gente fez uma planta geral de todos esses ambientes e as vistas na sequência, mostrando eles por completo. A gente não dividiu, sabe, a sacada em um, a cozinha no outro. Por quê? Às vezes a gente faz essa separação e passa alguma informação, porque como que vai ser essa transição de um ambiente para o outro? Ou a gente vai ter que repetir informação em 2 pranchas, ou ela vai ficar sem ser apresentada. Então a gente sempre, tudo que é integrado, a gente faz de uma vez só. Então seguindo aqui, como esse ambiente tem a área toda integrada, nós temos 3 pranchas para essa área social, que ficaram 2 pranchas com as vistas e a terceira com todas as perspectivas. E na sequência o restante dos ambientes, banheiros, quarto, outro quarto e o último banheiro. Então ficou dividido dessa forma. Podem perceber que todas as pranchas dos ambientes, ela sempre vai começar com uma planta geral, onde a gente vai colocar todas as medidas, as informações. E vejam que estão as informações gerais, tá? Não é só a informação de marcenaria ou só uma informação de marmoraria. A gente tem aqui tudo, medida geral, desde eixo de cuba, tipo de acabamento, né, da saia, da pedra, o frontão, medida de mesa, medida da marcenaria, a indicação das vistas, linhas de chamada gerais, tudo contemplando numa mesma planta. E na sequência a gente vai tendo as vistas. Como que a gente organiza essas vistas? Estão vendo que eu tenho vista A e vista A. E o que isso significa? A gente gosta de sobrepor as informações. A primeira vista, ela está sem a marcenaria e a marmoraria ligada, sem os elétricos também, onde a gente consegue ver a parte de revestimentos, pintura, elétrica, hidráulica. E assim, a gente tem um panorama ali daquela parede crua, né, diríamos assim, sem os móveis instalados. E logo embaixo, a gente tem essa sobreposição. Como que vai ficar com a marcenaria, com a marmoraria. E de fácil visualização, a gente consegue comparar. Então, por exemplo, eu sei que atrás desse móvel que eu tô circulando aqui no meu mouse, eu tenho um quadro de energia. Por isso que essa marcenaria foi criada, foi para esconder esse quadro. Atrás aqui desse micro-ondas eu tenho tomada, né, toda a parte atrás aqui desse armário. Então, enfim, a gente consegue ir vendo o que está sendo sobreposto. Isso é muito importante, tanto para o marceneiro quanto para a marmoraria, saber o que está vindo por trás ali daquele tema que está sendo tratado com eles, para eles conseguirem avaliar a melhor forma de execução de cada item. Percebam que além das vistas, a gente vai puxando detalhes, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Isso.
do lixo, por exemplo. Aqui a ali gente na tem marcenaria dimensão. tem algumas dimensões, alguns itens. Isso vai facilitando o entendimento de todo mundo, Pontos né? De que todos tão- os profissionais. Pontos que estão na lateral da marcenaria. Aqui a gente tem um botãozinho para acender o LED que vai ficar na parte superior da marcenaria. Então a gente vai tendo também essa liberdade, né, de ir puxando os detalhes à medida que a gente acha que são realmente necessários para posicionar, para facilitar o entendimento, né, de quem vai executar esse material. E aí vejam que a gente tem na mesma vista, vou dar um zoom aqui. Primeiro eu vou mostrar a de elétrica. A gente vai cotando todos os pontos, tudo que é ponto novo, né, porque ponto que vai ser removido, que é existente no apartamento, ele tá ali. Eu não preciso ficar cotando ele, colocando medida se ele já tá lá feito. Eu só indico que ele vai ser removido. E até o ponto que ele vai ser substituído, que a gente chama de roxinho aqui, a gente puxa também só uma linha de chamada, porque na teoria ninguém precisa da medida, ele já tá ali instalado, a gente só vai substituir se é uma tomada simples para uma dupla, enfim, de acordo com cada necessidade. Então a gente otimiza também a colocação dessas cotas, entendeu? Não precisa cotar absolutamente tudo, vamos fazer o que é realmente cotas que vão ser usadas na obra. Aqui no caso não tem revestimento porque o frontão vai ser com a própria pedra, então a gente vai ter só um efeito de pintura nessa parede do fundo, está sendo indicado também. E olhando a vista mais completa, a gente tem informação de marmoraria, de marcenaria, com todas as medidas, linha de chamada. É uma vista que fica com bastante informação? Sim, mas isso é muito importante. A marmoraria, ela precisa saber que aqui vai ter um armário, que aqui vem uma máquina de lavar roupa, que aqui vem uma lava-louça, que vai ter uma iluminação nessa marcenaria. Por quê? Por exemplo, a marmoraria, ela não vai poder colocar uma grapa aqui onde vão os elétrons. Ela tem que pensar no posicionamento dessas grapas. E se ela tiver só uma perspectiva daquela pedra sem saber o que está mais envolvido ali, ela não vai pensar de forma correta na sua execução. E aí o quê? Vai tudo cair nas costas do arquiteto, entendeu? Então, eu sempre falo para as empresas, a gente entrega dessa forma porque vocês precisam avaliar sempre o projeto como um todo. A gente tá aqui como um time, né? Todo mundo vendo o contexto geral para que as coisas saiam da forma correta. Vou citar um exemplo que aconteceu essa semana numa obra, que o gesseiro, ele tava fazendo várias paredes de drywall, que a gente tava fazendo de complementos lá num apartamento, e no nosso projeto não foi especificado que aquele drywall precisava de um reforço, porque ia ter uma pedra instalada nele. A gente acabou esquecendo de colocar essa observação no executivo, mas o gesseiro viu no nosso projeto completo que uma pedra ia estar fixada naquele drywall e ele mesmo fez aquele reforço. A gente chegou na obra, a gente viu, né, que o reforço estava feito e o Rafa até comentou, nossa, o Robson colocou esse reforço, colocou a... Ele pensou, né? Ele pensou nisso. Por quê? Porque ele viu o projeto como um todo. A gente não precisou nem falar pra ele, porque ele mesmo já conseguiu tomar essa decisão e avaliar que isso era o adequado a ser executado, né? Tudo bem que ele tá acostumado a trabalhar com a gente, Mas mesmo né? assim. E a ver nosso projeto. Mas ali, nesse sentido, a informação completa ajudou ele a tomar a decisão correta. Certa. Voltando o zoom aqui, a gente vai colocando essas perspectivas, vai indicando aqui todas as vistas, né, necessárias para o projeto. E uma otimização importantíssima. Se a gente tem uma parede só com uma pintura e uma tomada, eu não faço vista dela. Eu otimizo isso também no meu processo de produção de executivo. Por quê? Isso já está especificado nas plantas. Eu já tenho uma planta mostrando a pintura, que cor vai em cada parede, tem uma planta de elétrica mostrando a indicação de pontos em cada lugar. Para que eu preciso de uma vista mostrando só uma pintura e uma tomadinha ali num lugar específico, sendo que isso tudo já está explicado em outro lugar? Entendeu? Então é esse tipo de otimização que a gente bate muito na tecla. Não preciso perder tempo fazendo essa vista mais. E aí assim a gente vai seguindo, né? Mostrando o que realmente é necessário, todas as informações de marcenaria, elétrica, marmoraria, enfim, até de pintura. Às vezes tem uma pintura especial e a gente gosta muito de trabalhar com perspectivas. Eu acho que isso ajuda muito o entendimento do desenho para os fornecedores. Confesso até que eu falo que a perspectiva, ela tem que ter uma atenção muito grande, né? Na forma como ela vai ser indicada, porque a maioria dos fornecedores olham muito isso. E até por esse motivo, a gente não enche as perspectivas de medida. Porque eu deixo as medidas importantes nas vistas e nas plantas, para forçar o pessoal a olhar também esses desenhos. E as perspectivas a gente só cota a profundidade e faz algumas linhas de chamada. Eu não repito cota que já tá na vista e na planta na perspectiva, entendeu? A gente só põe profundidade porque isso ajuda a mostrar alguns detalhes, mas mais uma vez,
otimizando o nosso tempo de produção. Então, mostrando aqui as próprias perspectivas, tá vendo? Vai puxando linha de chamada, mostrando tomadinhas que estão sendo indicadas com as cotas, também para facilitar ali na instalação, o tanque que é esculpido. Enfim, isso aqui foi a prancha da área social. E a gente vai repetindo essa mesma lógica para todos os ambientes. Se vocês olharem um banheiro, a gente começa pela planta, cotando também a cuba, né, toda a parte de box aqui, medidas do banheiro como um todo, paginação dos revestimentos, as vistas. Quando é banheiro, que a gente vai ter revestimento em todas as paredes, a gente faz sim vista para todas essas paredes, justamente para indicar a seta de início de paginação, colocando todos os pontos, chuveiro, medida de box, perspectivas aqui também. A gente vai ter um nicho para papel higiênico, então ele tá especificadinho aqui. Tá vendo? É tudo bem visual, assim. Os fornecedores pegam um projeto, eles encontram rápido as informações, é fácil de ver, é didático. Os próprios clientes entendem o projeto muitas vezes. E assim a gente vai repetindo essa lógica para todas as pranchas. Vou só dar uma passada rápida. A gente usa muito também fotos, às vezes dos nossos próprios projetos executados também, ou até de outras referências, para demonstrar. Por exemplo, aqui a gente vai ter um nicho da TV, então a gente tem uma foto indicando como que é essa abertura. Então, assim, gente, é deixar o projeto didático, é pensar que a pessoa que vai pegar esse projeto, ela precisa bater o olho e entender o que você está precisando executar. Aí um outro exemplo, a gente deixa aqui sempre as legendas nas laterais das pranchas, né, as legendas padrões. E até aqui na parte de marcenaria, a gente já detalha qual é o tipo de puxador que a gente está usando, que é um puxador padrão que a gente usa, via de regra, assim, em 99% dos projetos. Quando é um puxador mais diferente, que eu desenhei, que eu fiz uma medida, que eu tenho ali, aí sim eu puxo um detalhe daquele puxador. Caso contrário, coisas mais padrões que a gente tá ali sempre usando, que até os nossos fornecedores já estão habituados a trabalhar com a gente não fica perdendo tempo detalhando toda a prancha, o mesmo negócio, entendeu? Então, tá aí também, a gente entendendo, até com os fornecedores que a gente já tá acostumado a trabalhar. Eu converso muito com os fornecedores, assim, olha, dentro do que eu te entreguei, você sentiu falta de... A gente vai percebendo também, né, pelas dúvidas que eles vão tendo. Sentiu falta de algum detalhamento? Você acha que tem alguma coisa aqui que eu tô colocando que pra você, tipo, tendo ou não tendo, não vai fazer diferença? É importante vocês terem essa troca também com os profissionais para irem chegando nesse ponto de equilíbrio aí, para vocês não perderem tempo fazendo coisa que não vai ser utilizado. De tudo que foi falado aqui, eu acho que tem uma reflexão que a gente deve fazer, que ela é comportamental. Nós profissionais, quando a gente recebe uma crítica, a gente tende também a ser meio combativo com relação a ela. E toda crítica, ela pode ser construtiva. Óbvio que, eventualmente, alguém pode falar alguma coisa e você vai olhar e vai descartar aquilo. Mas a gente tem que trazer isso para dentro e transformar isso em algo que possa melhorar o nosso projeto. Então, escutar mais os profissionais que estão trabalhando com a gente. A gente sempre reflete aqui no escritório se chegou uma dúvida até a gente, o porquê que essa dúvida ela surgiu. Se foi o nosso projeto que não ficou claro ou se realmente a pessoa não olhou o projeto, que 90% das vezes pode ser isso, tá, gente? Mas algumas vezes a gente para pensar que talvez o que a gente apresentou poderia estar de forma diferente. E até por isso que hoje a gente chegou em um modelo de entrega muito otimizado, justamente por escutar muito e ver muito como os profissionais, né, os fornecedores, eles reagiam com as nossas entregas. A gente foi percebendo o que realmente era usado, o que não era, o que a gente estava gastando tempo, que era basicamente serviço jogado no lixo. Então, essa reflexão, ela sempre vai acontecer. Tem uma regra aqui dentro do escritório que é a seguinte: se chegou uma dúvida e eu não consigo abrir minha prancha, circular onde está a resposta e mandar para o fornecedor, é falha nossa. Então a gente tem que rever porque essa informação não ficou clara. Se eu abrir a minha prancha e essa informação não estiver clara para mim, que sou profissional que elaborou esse projeto, então essa informação está faltando e a gente tem que achar uma maneira de comunicar isso de forma simples e fácil. Aí, obviamente, isso vai virar um processo interno aqui. Checklist, né? A gente vai aumentando ali a listinha de coisas a serem colocadas também nos próximos projetos. Isso tudo que a gente mostrou, eu acho que representa o quê? 2% do todo de um projeto de interiores.
E se você quer saber mais detalhes, entender como representar cada planta, como fazer tudo isso, né? A gente usa o layout, o SketchUp, então tem todo um processo para desenvolvimento desse executivo. Etapas, checklists, enfim. Muito arquivo, né, envolvido. Clica no link da descrição, conhece o GPS da obra, que nós temos um curso onde a gente ensina do zero a produzir tudo isso, não só o executivo, a como fazer todo o processo do cliente mesmo. A gente chama de rota do cliente, desde quando o cliente entra no escritório para você captar um cliente até a entrega desse executivo final.